Hora da palavra, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, fugindo da leitura devocional feita pelo companheiro. Foi um texto muito decente, porém, eu quero convidar os irmãos a um texto no livro do profeta Ageu. Para quem não tem muita habilidade, com a Bíblia, vai ter uma certa dificuldade para encontrar. Mas deixa eu ajudar você. Aí você vem para o Novo Testamento, o livro de Mateus. Aí você vai voltando para o Velho, né? Aí Malaquias, Zacarias e Ageu. Ficou fácil assim, não ficou? Ficou fácil. Certo? Ageu, primeiro capítulo do livro de Ageu. Eu já quero chamar a sua atenção. Eu vou estar lendo, irmãos, numa Bíblia de uma versão atualizada. Vai ter uma certa diferença no texto em relação à Bíblia que os irmãos estão em mãos, né? Que geralmente a maior parte dos irmãos tem a Bíblia na versão corrigida. O texto vai dizer assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo, atentem para a mensagem, verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa é destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos levaram, subam aos montes para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre nele, e seja glorificado, diz o Senhor. Escute o verso 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isto? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Versículo 10 para a gente concluir. Por isso, por causa de vocês, reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Quem compreendeu, diga amém. Vamos agora para a explanação do texto. É um assunto muito rico, precioso, e desde a semana passada
que era este o assunto que Deus havia colocado no meu coração para tratar com vocês, mas precisei atender a escola e não deu para estar com vocês, mas como continuou mexendo comigo, ardendo no coração até hoje, entendi que Deus queria que a gente tocasse nesse assunto com vocês. Veja bem, a gente vai lendo o texto do livro de Ageu, e logo no primeiro versículo a gente vai perceber que temos ali a data precisa da profecia e também a indicação do profeta que ministrou a palavra, que no caso é o profeta Ageu, e também a data específica, o segundo ano do reinado de Dario. Essa é a época em que a profecia ela foi dada. O livro de Ageu é um livro muito curto, um livro pequeno, porém tem uma mensagem muito poderosa. Dentre elas, a mensagem de exortação, de incentivo ao povo para reconstruir o templo. Estava havendo, irmãos, uma negligência por parte do povo que haviam voltado do cativeiro, certo? Para sua terra natal e se envolveram, se ocuparam, se preocuparam tanto com as suas casas e esqueceram da casa de Deus. Deixa eu abrir já um parênteses aqui. Estamos vivendo um tempo onde há um envolvimento muito grande por parte das pessoas com as coisas daqui. Não porque é Natal, não porque é Ano Novo, não porque é isso, não porque é aquilo, e a casa de Deus lá estava ficando destruída. E aqui e hoje a casa de Deus está ficando esquecida. A prioridade hoje gira em torno das minhas necessidades. A prioridade hoje gira em torno dos meus desejos. Não que seja proibido eu desejar, não que seja proibido eu ter as minhas necessidades. O que eu preciso fazer com os meus desejos e as minhas necessidades é colocá-los depois das coisas de Deus. Porque os meus desejos e as minhas necessidades são coisas daqui. E as coisas daqui perecem. Eu não posso esquecer, nem você. E se você esqueceu, eu vim lhe lembrar que Jesus disse que vai passar o céu. Vai passar a terra. Agora a única coisa que não vai passar é a sua palavra. Logo eu entendo que as coisas espirituais elas devem ser priorizadas acima de qualquer coisa. Porque tudo que eu pensar, tudo que eu desejar para aqui será apenas passageiro. Mas tudo que eu construir em torno das coisas espirituais serão eternos. Porque isto me acompanhará até a eternidade. E a gente vai encontrar aqui Ageu repreendendo o povo. Por quê? Por causa da negligência do povo em reconstruir o templo do Senhor. Eles estavam priorizando as suas casas. Você vê o versículo que eu fiz questão de ler ele numa linguagem atualizada.
porque ele vai falar das casas de fino acabamento. A dedicação do povo estava em embelezar, em reformar as suas casas, em deixá-las, numa linguagem popular, um brinco, né? Enquanto a casa de Deus estava lá, mal acabada. Então foi preciso Deus levantar Ageu com autoridade e dizer ao povo que essa separação de prioridades, essa negligência do povo em relação à casa de Deus, resultou num fracasso econômico, trazendo pobreza para o povo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, ainda dá tempo, eu tenho ali ainda 30 minutos. Tá certo? Então, o profeta traz essa mensagem de encorajamento e diz ao povo que se o povo reconhecesse a necessidade de priorizar a reconstrução do templo, Deus estaria com o povo e abençoaria o povo não somente em relação às coisas materiais, mas também às espirituais. Tá certo? Então, essa mensagem de Ageu, dada há centenas de anos atrás, ela é muito relevante para nós hoje. Por que ela é relevante para nós hoje, irmãos? Porque muitas vezes a gente coloca as nossas necessidades e os nossos desejos egoístas acima de Deus. Muitas vezes a gente negligencia a nossa adoração, a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus em detrimento dos nossos próprios interesses. Já quero lembrar a você que não é proibido, nem ninguém está cometendo nenhum pecado, reformar a casa, pintar a casa no final de ano, como é uma tradição de muitas pessoas, né? Passa o ano todinho, ninguém pinta. Agora no final do ano tem que pintar, né? Para deixar bonitinha, né? Para passar um ano para o outro, passar toda enfeitadinha, bonitinha, né? Não é nada demais. Pinte casa, reforme casa, reboque casa, derrube casa, levante casa. Agora não esqueça da casa de Deus. Não esqueça. Tá certo? Não é proibido. Tá certo? Então Ageu nos lembra que a nossa prioridade é a casa de Deus, aonde a gente se reúne para adorar, porque o templo é o centro da adoração, aonde o povo se reunia para adorar a Deus. O templo tinha uma importância tão grande, irmãos, para os judeus, que é muito comum os judeus, aonde eles estiverem, em qualquer parte do mundo, eles terem uma noção de onde fica a sua terra, a sua pátria. E quando eles vão fazer uma oração a Deus, eles procuram se virar mais ou menos na direção da terra santa, da cidade santa, aonde está construído o templo. Porque eles levam à risca aquela palavra que Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Então, aquilo ali estava sendo dito para as orações que fossem feitas no templo em Jerusalém. Então o povo tinha essa prioridade, esse compromisso. Vocês estão lembrados de Daniel? Fizeram a acusação a Daniel,
que eles deveriam, durante o período de 30 dias, não prestar homenagem a nenhum Deus, senão ao rei. E a Bíblia vai dizer que Daniel, depois que tomou conhecimento, foi para casa, entrou no quarto e abriu a janela estava aberta para onde? Quem lembra? Para a banda de Jerusalém. Estão lembrados disso? Estão entendendo agora? Faz sentido, né? O que a gente está comentando. Está se encaixando direitinho. As janelas estavam abertas para a banda de Jerusalém. Ei, e 3 vezes no dia, Daniel dava graças diante do seu Deus. Havia uma sentença, e a sentença era de morte, era de ser jogado na cova dos leões. E o povo sabia que ser jogado na cova dos leões não era fácil. Até então eles ainda não tinham visto ninguém sair com vida da cova dos leões. Então, se Daniel fosse pego adorando o seu Deus, ia ser morto. Essa era a determinação, aquilo que eles conseguiram diante do rei, assinar o decreto, selar, não podia voltar atrás. E olha que o rei era assim com Daniel, viu? Era assim com Daniel. E quando eles descobriram, pegaram Daniel e levaram para o rei, o texto vai dizer que o rei se amargurou muito, se entristeceu muito. E diz até que durante a noite ele nem comeu e nem bebeu. Porque não podia voltar atrás, já tinha assinado, já tinha dado a palavra, e agora só restava cumprir. É tão provável que quando amanhece o dia, ele vai lá na cova dos leões e grita, né? Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus, né, te livrou dos leões? Daniel grita lá de dentro, ó rei, vive para sempre. Ô irmão, eu imagino que alívio não teve aquele rei, hein? Que alegria não teve. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou, aleluia, a boca dos leões. Quem prioriza, irmãos, a casa de Deus, pode contar com Deus na hora que os leões se levantarem. Pode contar com Ele. Glória a Deus. Mas deixa eu voltar para Ageu. Então Ageu nos lembra que a nossa prioridade deve ser a adoração, que o templo é o centro da adoração, onde a gente se reúne para adorar a Deus. E quando a gente prioriza Deus, quando ele orava aqui, ele citou Deuteronômio 28, que fala das bênçãos que acompanham aqueles que são fiéis, que são obedientes. Diz que as bênçãos é que correm atrás de nós, né? Então, ele diz aqui que Deus nos abençoa, Deus nos dá prosperidade, não apenas financeira, mas também espiritual. Viu? Porque tem gente que acha que prosperidade só é para quem tem muito dinheiro. Não, prosperidade é para quem tem uma vida cheia de Deus. Aí é uma pessoa verdadeiramente próspera. E bom é ser cheio de Deus e também ter uma vida financeira equilibrada. É muito bom. Mas se não puder ter os dois, opte em ter uma vida cheia de Deus, porque isto será muito melhor e lhe conduzirá à eternidade. Mas agora, versos 2 ao verso 6, ele vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Veja que era a segunda vez que Deus falava com o profeta. O que ele vai dizer aqui? Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, e ele diz ao povo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento,
enquanto a minha casa continua destruída? Uma pergunta que Deus faz ao povo. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, olha irmãos, que coisa interessante, vejam aonde os seus caminhos os levaram. É o mesmo que dizer assim, veja o que foi que vocês fizeram e aonde vocês chegaram. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Aí ele começa a dizer, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Então aqui, Ageu apresenta essa parte da mensagem ao povo de Judá, repreendendo o povo pela sua negligência em reconstruir o templo, tá certo? Pois em vez deles se ocuparem, darem uma atenção especial ao templo, eles estavam ocupados reconstruindo as suas próprias casas, melhorando as suas próprias vidas. E Ageu, ele acusa os líderes, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, Ageu os acusa de procrastinação, pois eles não estavam liderando o povo no caminho certo. Então a mensagem de Ageu, apesar de ser dita há centenas de anos, ela é atemporal. Por que é atemporal? Porque serve para nós exatamente hoje, 2023. Muitas vezes estamos tão ocupados, muitas vezes estamos reconstruindo as nossas próprias vidas. Quantas vezes estamos perseguindo nossos próprios interesses e negligenciando a nossa vida de devoção com Deus. Gente, a nossa vida de devoção com Deus, ela não pode ser negligenciada. A nossa devoção com Deus, ela precisa ocupar um lugar prioritário na nossa vida. Não podemos, irmãos, esquecer de orar. Não podemos esquecer de oferecer sacrifícios. Não podemos esquecer de jejuar. Não podemos esquecer de estreitar os nossos laços de intimidade com Deus. E intimidade com Deus a gente só adquire de joelho, através da nossa vida devocional. Tá certo? E Ageu vem com essa mensagem e adverte o povo, dizendo ao povo que a negligência do povo em relação à vontade de Deus provocou no povo pobreza e fracasso. Vocês plantam e colhem pouco. É assim que ele diz? Então, deixa eu adiantar aqui. Então ele pede que o povo reflita, medite sobre a sua negligência e sobre o seu desvio em relação à vontade de Deus. E Deus nos pede para a gente fazer o mesmo hoje. A gente meditar, refletir durante este ano. Aonde foi que a gente negligenciou? O que era que eu podia fazer e não fiz? O que foi que veio ao meu alcance e eu tinha condições de fazer e me neguei? Mas esta noite Deus está dizendo, vamos meditar, vamos refletir, vamos desengavetar o passado, vamos ver aonde foi que a gente falhou, onde a gente fracassou. Porque Deus nos convida a um momento de restauração, para a gente entrar 2024, não com o pé direito, como o povo diz por aí, mas entrarmos firme e forte,
colocando Deus como prioridade na nossa vida, certo de que a bênção de Deus nos acompanhará se a gente priorizar a sua obra, se a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ageu pede que a gente se concentre nas nossas necessidades espirituais. Se concentre nas suas prioridades espirituais. E coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso significa adorá-lo, buscar a sua vontade e trabalhar para construir, irmãos, o reino de Deus em nossas vidas no mundo. Porque nós fomos chamados para construir o reino de Deus. Pedro disse, escrevendo na sua primeira carta 2:9, vocês são a geração eleita, não é? Povo sacerdotal. E ainda diz lá que a gente fomos escolhidos com um propósito definido. Então, em resumo, a mensagem de Ageu é uma chamada à ação do povo em relação a priorizar a nossa adoração, trabalhar para construir o reino de Deus em nossas vidas. E quando a gente faz isso, somos abençoados, tanto na vida material, quanto na vida espiritual. Eu já conheci pessoas, eu sei que a gente, respeitando, não generalizando, mas respeitando algumas situações, eu conheci um irmão que ele trabalhava para ele. E esse moço, ele nunca tinha tempo para estar nos cultos. Era obreiro e muitas vezes ele queimava a escala e não dava satisfação. Não, porque eu tenho um serviço, eu tenho que cuidar, né, da oficina, eu tenho que fazer isso, tenho que entregar, e tenho isso, tenho aquilo outro. Sei que a gente precisa ser responsável com aquilo que nos comprometemos, mas a gente não pode nos responsabilizar de uma maneira tal que se esqueça da parte prioritária, que é as coisas de Deus. Porque quando eu priorizo as coisas de Deus, o que é que Jesus ensinou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E como é que é o resto? Pronto. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisa é essa? O teu trabalho, teu comércio, tuas atividades, tua oficina, teu emprego, e por aí vai. Tua escola, tua vida profissional, tudo envolve tudo isso, tá certo? Então, que a gente possa aprender com a mensagem de Ageu e fazer de Deus a nossa prioridade, tá certo? Queremos ter um ano melhor, queremos ter um ano bem sucedido, ser bem sucedido no novo ano. Comece o ano colocando Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Quando a gente vai lá para os versículos de número 7, versículo 8, a gente vai ver o profeta continuando a sua mensagem e exortando o povo a tomar medidas para reconstruir o templo. Ele os encoraja a considerar as suas ações, ele os encoraja a reconhecer a sua negligência em relação ao templo de Deus que resultou em pobreza e fracasso. E agora Jeová desafia o povo para
reconstruir o templo que é a casa de Deus. E ele argumenta que a conclusão do templo, olha, e a gente leu isso aqui, ele diz que a conclusão do templo seria agradável, Deus iria se agradar da reconstrução do templo. Por que Deus iria se agradar? Porque era no templo que o povo ia se reunir para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para glorificar a Deus. Então isso ia trazer uma satisfação pessoal para Deus. E com isso ia servir para mostrar às nações divinas, ou vizinhas, quero dizer, tá certo? De que o Deus de Israel, ele é digno de adoração. E também o povo, tomando esta medida, mostraria a sua fidelidade para com o seu Deus. Então o que é que a gente pode aprender desta mensagem? Primeiro, a construção do reino de Deus é uma prioridade absoluta. Uma das primeiras mensagens ministradas por Jesus foi: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a gente precisa entender que a construção do reino de Deus é uma prioridade absoluta. E o templo de Deus, que é a casa do Senhor, que é essencial para que o seu povo se reúna para adorá-lo de maneira adequada. Porque a gente pode adorar em casa, pode adorar no comércio, pode adorar no trabalho, mas de forma adequada somente aqui, com liberdade, né? Vamos dizer assim, a gente fica à vontade para adorar a Deus. No trabalho, às vezes a gente está lá, está até cantando um hino, mas quando o encarregado se aproxima, a gente baixa o tom. Porque a gente não está ali para cantar, a gente está ali para trabalhar. Às vezes a gente está no trabalho, tem a oportunidade de falar de Deus para alguém, mas quando o encarregado chega, a gente tem que parar, porque a gente não está ali para pregar, a gente está ali para trabalhar. E eu já ouvi casos de pessoas que perderam o emprego, depois ficaram dizendo que o inimigo tinha se levantado na empresa, porque ele estava pregando o Evangelho. Não, você estava pregando o Evangelho na hora errada e no lugar errado. Ah, mas é porque a Bíblia diz que é para pregar em tempo e fora de tempo. Mas lhe faltou sabedoria. Mas também manda pregar com sabedoria. Porque qual é o patrão, irmão, que fica satisfeito em estar pagando um funcionário, para na hora do trabalho ele está pregando evangelho para os outros? Nenhum patrão fica satisfeito com isso. Será que você não tinha outras oportunidades? Será que você não podia administrar, organizar um tempo para falar de Jesus para aquela pessoa fora do seu horário de trabalho? Mas deixa isso para lá. Vamos embora aqui. Então, de maneira adequada. Então, da mesma forma, a gente deve priorizar a construção do reino de Deus em nossas próprias vidas. E isso significa adorar a Deus e buscar a sua vontade, e trabalhar. Porque todos nós fomos escolhidos para dar fruto. É assim ou não é que está escrito lá em João? Não, vocês não escolheram a mim, não. Ei, não foi você que escolheu ele, não. Foi ele quem escolheu você. Foi ele quem me escolheu. E a escolha de Jesus para a minha vida e para a sua tinha um propósito. Qual é o propósito? Para que vocês vá e produza e dê fruto. Não é assim? Então, a responsabilidade de construir a igreja é minha e é sua. E a gente só faz isso se a gente se debruçar sobre o trabalho de evangelismo e ganhar as almas para o reino de Deus. Aí a gente está dando a nossa parcela de colaboração na construção do reino de Deus. Veja bem, a gente não pode adiar a construção do reino de Deus para depois. A necessidade da construção do reino de Deus é urgente. E essa necessidade, ela não pode ser adiada. Tem tanta gente que a gente diz assim, vamos evangelizar com a gente. Eles, não, depois eu vou.
Está adiando. Isso não pode ser adiado. Da pregação do Evangelho depende o retorno do Filho de Deus. Porque está escrito que quando este Evangelho ele for pregado em todas as nações, a todas as gentes, então virá o fim. Você está satisfeito com o mundo? Está gostando de viver no mundo? Será que não está na hora da gente firmar os pés e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Isso aqui está ficando podre, irmão. Isso aqui está ficando difícil demais. Mas vai chegar uma hora que você gritar, o que você não gritar, vai chegar uma hora que esses céus vão se rasgar no meio. Trombeta de Deus soará. Os mortos ressuscitarão primeiro para se encontrar com Ele. E se a gente estiver firme, priorizando o reino de Deus, trabalhando para construir o seu reino aqui, aleluia, depois nós seremos transformados, iremos ao encontro do Senhor. Glorifique a Deus por isto, trabalhe por isto. Eu disse a vocês que a conclusão do templo ia trazer alegria e glória para o reino de Deus, para Deus. Então a nossa obediência, a nossa adoração, o investimento do nosso tempo em ganhar as almas para o reino de Deus, ele também trará alegria, trará satisfação a Deus. E se fizermos desta forma, nós podemos ouvir assim como Jesus ouviu: o trabalho da sua alma ele está vendo e está satisfeito. Eu estou transliterando aqui um pouco. Lá diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Mas enquanto estivermos aqui priorizando o seu reino, ele está vendo o trabalho da minha alma e da tua, e está ficando satisfeito com o que a gente está fazendo. Ô irmão, nada há de mais importante na minha vida, nem na sua, do que levar satisfação a Deus. A gente, como pai de família, a gente fica satisfeito quando um filho obedece, não fica? A gente fica cheio de orgulho, graças a Deus, meu filho é uma bênção. Imagina a gente, irmãos, fazendo as coisas para Deus com alegria, com dedicação, o quanto isso não trará satisfação a Deus. Mas eu tenho ali 5 minutos e eu quero rapidamente explicar a pobreza do povo. Vou finalizar aqui. Ele diz assim: vocês esperavam muito, nos versos 9 a 11. Mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dei um sopro e... Coisa interessante, né? Eu dissipei com o sopro. E aí Deus ainda diz assim: e por que foi que eu fiz isso? Deus pergunta e Deus mesmo responde. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aí Deus responde: por causa do meu templo. Aí eu digo: por causa da minha obra, por causa da minha igreja. Tem gente no aperto e não está entendendo. Tem gente passando por dificuldades e não está entendendo. Tem gente trabalhando muito e ganhando pouco e não está entendendo. Mas é Deus dizendo para você esta noite: esse pouco pode se transformar em muito, se houver uma prioridade na minha causa, no meu reino. Porque a promessa... Mas deixa eu correr aqui para terminar. Então, ali, por causa do meu templo, que ainda está destruído. Aí ele diz: mas enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, por isso, por causa de vocês, olha para aí, o céu reteu o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto,
provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho e o azeite. As 3 maiores culturas do povo de Deus. Deus tocou mesmo no auge: trigo, vinho e azeite. Vê só. E tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. E o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então, o profeta fala sobre a razão pela qual o povo estava sofrendo economicamente, passando necessidades. E Ageu atribui isso à negligência do povo em reconstruir o templo, em dar prioridade às coisas de Deus. O ano pode não ter sido muito bom para nós. Nós, a partir de mim, negligenciamos muita coisa em relação ao reino de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para você. Deus está nos dando uma nova oportunidade para a gente arregaçar as mangas e correr atrás do tempo perdido. Que tempo perdido é esse? Correr atrás daquilo que a gente não pôde fazer este ano e fazer no ano que vem. Priorize as coisas de Deus. Então Deus segurou a chuva, o orvalho, que eram essenciais para promover a colheita da região. E quando falta chuva, as colheitas, elas produzem pouco, a produção agrícola é baixa. E o versículo 9 vai dizer que Deus agiu em 2 passos para levar o povo à pobreza. Primeiro, Ele permitiu que suas colheitas fossem muito menor do que o esperado. Então, o que já era suficientemente ruim, mas além disso, o que foi colhido desapareceu rapidamente. E o texto vai dizer assim, e por isso, por causa de vós, retém os céus o orvalho e a terra a sua novidade. Ageu deixa claro que essa situação foi resultado do comportamento egoísta do povo em relação às coisas de Deus. Valorize as coisas de Deus. A expressão da corrigida vai dizer, porque deixou a minha casa deserta. Olha, tá aí, acompanha aí que você vai ver. Tá certo? Então, serve como um lembrete, tudo isso serve como um lembrete muito importante para todos nós. Deus se preocupa com a forma como a gente está usando os recursos que Ele coloca à nossa mão. Deus está preocupado com isso. Tem muita gente administrando mal os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. E esses recursos, eles são prioridades em nossas vidas. Os recursos que Deus coloca em nossas mãos é para a gente priorizar o seu reino. E quando a gente negligencia isso, quando a gente negligencia a sua casa, quando a gente negligencia a sua obra, a gente pode sofrer as consequências em outras áreas das nossas vidas. Portanto, é crucial, é necessário, é mais do que necessário, que a gente coloque Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que a gente coloque os interesses de Deus acima dos nossos. Muitos estão invertendo, em primeiro lugar é o meu interesse, depois o de Deus. Mas Deus está nos convidando esta noite a colocar os seus interesses acima dos nossos. Nossos interesses, nossos desejos e nossas necessidades. Deus conhece cada uma delas. Deus sabe do que a gente realmente precisa. Então, se você priorizar as coisas de Deus, pode contar com Deus em todas as demais necessidades.
Amém, meus irmãos? E Deus em Cristo nos abençoe. Esta foi a nossa reflexão de hoje. E na próxima semana, a primeira doutrina do ano, até lá Deus nos dirá alguma coisa para dizer a vocês, tá certo? Muito obrigado por vocês terem vindo. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos